E você que é inscrito aqui nesse canal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. E se você está aqui pela primeira vez, caiu de paraquedas, seja muito bem-vindo. Vamos falar de Botafogo em mais um vídeo como nós fazemos todos os dias aqui nesse canal. Botafogo Juventude domingo, vamos falar bastante sobre isso aqui nesse vídeo. Então não saia, assiste até o final, a gente vai falar sobre desfalques, momento dos dois times, arbitragem, ingressos, estatísticas do confronto. Vamos falar sobre tudo isso e mais um pouco nesse vídeo agora. E você que não é inscrito nesse canal, vou te convidar a se inscrever, fazer esse tipo de conteúdo aqui no canal dá muito trabalho, a gente tem que abrir mão de algumas coisas, então dê essa força aqui pro canal, ajude o canal a crescer. Compartilhe esse vídeo, deixa o like e se inscreva, somente isso, beleza? Bom, pessoal, domingo, 6h30 da noite, no estádio Newton Santos, o Botafogo recebe em casa o Juventude na terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Juventude, que nesse momento tem 4 pontos, vem de uma vitória sobre o Corinthians dentro de casa, a última rodada, e um empate, a primeira rodada, jogando fora de casa contra o Criciúma. O Botafogo ele vem de uma derrota, uma vitória, tem 3 pontos nesse momento. O Botafogo ele precisa vencer o Juventude para se afirmar no campeonato. O Botafogo ele tem que estar sempre lá em cima na tabela, sempre figurando entre os primeiros. Não será um jogo fácil. O Juventude, que tem um time organizado, tem... O Juventude ele não vai brigar por grandes coisas no Campeonato Brasileiro, mas qualquer time de Série A é sempre difícil. Mas o Botafogo tem totais condições de vencer o Juventude jogando em casa, com seu estádio, seu gramado. O time do Botafogo é melhor, tem um elenco melhor, uma folha salarial maior. Então, a gente espera uma vitória nesse jogo, beleza? Coisa que não acontece, meu amigo, o Botafogo ele não vence o Juventude desde 2007. Isso mesmo. O Botafogo não vence o Juventude desde 2007, quando ganhou por 3-1, com 2 gols de André Lima e 1 gol de Joilson. Time de 2007, eu vivi 2007. Foi um ano complicado, foi um ano em que o Botafogo ele era postulante a tudo, mas não ganhou nada. Enfim, o Botafogo ele tem sofrido bastante, né, com o Juventude ao longo do tempo. Nos últimos 5 jogos, o Botafogo ele não venceu nenhum deles. Foram 4 empates e 1 derrota. Então o Botafogo ele tem um longo jejum aí, 17 anos sem vencer o Juventude. Está na hora de quebrar esse tabu. O Botafogo não vencia o Atlético Goianiense desde 2012 pelo Campeonato Brasileiro. Venceu na última rodada, quebrou o tabu. Então esse é mais um tabu aí que tem que ser quebrado. Além desse longo tempo sem vencer o Juventude, o Botafogo também acumula eliminações na Copa do Brasil para o Juventude. O primeiro, todos conhecem, a final de 99. Botafogo chegou à final em 99 contra o Juventude. Naquela ocasião, o Juventude ele venceu o primeiro jogo em casa por 2-1 e o segundo jogo terminou em 0-0. Bastava o Botafogo fazer um golzinho apenas para ser campeão. Hoje teria aí um título de Copa do Brasil, mas não conseguiu fazer um gol. O Juventude segurou o Botafogo de todas as formas e terminou campeão naquele ano. A segunda vez, mais recente, em 2019. Dessa vez pela terceira fase da Copa do Brasil. O jogo de ida aconteceu no Newton Santos, com o placar terminando empatado em 1-1. No jogo da volta, o Juventude, jogando dentro de casa, venceu por 2-1, gols de Brian Rodrigues e Dalberto. Nesse momento, o Juventude é o terceiro colocado, com 4 pontos. Obviamente,
É provável que, caso você assista esse vídeo já no sábado à noite ou no domingo de manhã, isso já tenha mudado alguma coisa, porque alguns jogos vão acontecer no sábado. A posição do Botafogo é 11º colocado, com 3 pontos. O Juventude, no momento, é o terceiro, com 4 pontos. Em caso de vitória, o Botafogo ele vencendo o Juventude, o Botafogo ele vai subir muitas posições e pode já figurar aí entre os 6 primeiros e quem sabe aí já entrar no G4 nessa rodada. Bom, pessoal, falando agora de ingressos, caso você queira ir no jogo, irá comprar o ingresso pelo site. Aqui na descrição tem o link do site botafogo.com.br/ingresso. Clica lá no link para poder adquirir o seu ingresso, beleza? Setores em funcionamento para a torcida do Botafogo até o momento: leste inferior, leste superior e oeste inferior. Norte e oeste superior bloqueados. Só haverá abertura desses setores em caso de ingressos esgotados para esses setores que estão abertos. Valores dos ingressos: setor leste inferior para quem não é sócio, R$100 inteira, 50 a meia. Leste superior, R$60 inteira e R$30 a meia. Oeste inferior, R$150 inteira e 75 a meia. Os ingressos já estão à venda nos pontos físicos do estádio Newton Santos, Bilheteria Oeste, nesse sábado de 9 às 5 da tarde. Então, caso você esteja assistindo esse vídeo no sábado, hoje estará tendo venda de ingressos no Newton Santos, Bilheteria Oeste, de 9 às 5. Em General Severiano, também de 9 às 5. Então tá aí, pessoal, as informações sobre os ingressos. Agora a gente vai falar aí sobre arbitragem. O trio de arbitragem será composto pelo árbitro Arthur Gomes Rabelo e pelos assistentes Bruno Rafael Pires e Eduardo Gonçalves da Cruz. Falando aqui rapidamente sobre o histórico do confronto, Botafogo e Juventude jogaram 23 vezes na história, com 7 vitórias do Botafogo, 8 vitórias do Juventude e 8 empates. Em casa, em 12 partidas, o Botafogo tem 4 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Então, é um confronto muito equilibrado em casa, fora de casa. Mas, como eu falei no início do vídeo, é hora do Botafogo ele se afirmar como time. Isso vai passar muito também pelo Arthur Jorge. A gente espera que ele consiga dar ao Botafogo uma organização, um padrão, de forma que o time se torne competitivo, se torne organizado na defesa, se torne um time muito eficiente no ataque, um time forte, um time que vai longe nas competições. Então, tudo vai depender de como que o Arthur Jorge ele vai comandar o Botafogo. A gente espera que ele consiga fazer isso no time o mais rápido possível e com o tempo ele vai dando cada vez mais evolução ao time. A gente espera que jogo após jogo o Botafogo ele tenha atuações melhores, beleza? Bom, falando agora um pouco aí do Juventude, adversário do Botafogo. Sobre desfalques, o Juventude tem alguns desfalques para esse jogo, tem algumas ausências: Gilberto, Gabriel Talhari, Luiz Oyama e Alan Ruschel, e também Renan, estão no departamento médico. Essas são as ausências, os desfalques do Juventude para esse jogo. O meio-campista Jean Carlos, que marcou 2 gols e deu assistência no Campeonato Brasileiro, estará em campo. É um jogador aí que o Botafogo tem que prestar atenção, vem fazendo um bom início de temporada. É o principal destaque aí do Juventude. Então é marcar, não dar espaço, não deixar jogar. E o Botafogo ele tem tudo para ser superior, tem que colocar em prática isso, né? Na teoria o Botafogo é um time melhor, mas na prática o Botafogo ele tem que realmente se impor jogando dentro de casa. Então o Juventude deve entrar em campo com Gabriel no gol, João Lucas, Rodrigo San, Zé Marcos e Gabriel Inocêncio.
No meio-campo, Kaique, Jadson, Jean Carlos e Nenê. Nenê, titular do Juventude. Nenê que já está com 40 anos. E dupla de ataque, Lucas de Barbosa e Eric Farias. Bom, e qual time o Botafogo entrará em campo? Só saberemos 1 hora antes da partida. Sobre os relacionados, só sai, se sair, né? Será no sábado. O Botafogo ele não tem divulgado a lista dos relacionados, mas de ausência certa temos o Rafael, que não tem previsão de retorno. Sobre o Eduardo, o Botafogo ainda não informou se o Eduardo está recuperado ou não. O Alexander Barbosa, que tomou vermelho, já cumpriu suspensão contra o Atlético Goianiense, estará disponível para o jogo. Então, é difícil a gente cravar qual escalação que o Arthur Jorge irá colocar em campo. Mas é provável que ele continue com esse esquema que ele tem colocado com, né, uma espécie de 4-4-2, sem a bola, com a bola. 4 atacantes, né, 2 pontas, 2 homens na frente, sendo ali o quarteto Jefinho, Luiz Henrique, Júnior Santos, Tiquinho. No meio campo, o Marlon Freitas retorna, ele cumpriu aquela recomendação da CBF de 5 dias sem entrar em campo por conta da concussão, a pancada na cabeça que ele sofreu no primeiro jogo contra o Cruzeiro. Ele já não jogou contra o Atlético Goianiense, então ele provavelmente estará disponível para esse jogo. Temos como opção no meio campo Danilo Barbosa, Marlon Freitas, Tietê, a gente não sabe ainda do Eduardo, tem o Oscar Romero, Gregory, então Patrick de Paula. É difícil saber com quem que o Arthur Jorge irá entrar em campo, se ele irá entrar com Tietê e Gregory, ou se ele irá colocar Marlon Freitas. Então, o Botafogo tem um leque de opções. A gente espera que ele escale certo. Escale o time certo, o time que vai dar resultado dentro de campo, de maneira que o Botafogo vença o jogo. Na lateral direita, provavelmente será o Matheus Ponte. Na lateral esquerda, provavelmente será o Hugo. Dupla de zaga. Vamos ver aí se o Arthur Jorge ele vai optar pelo Bastos ou pelo Alexander Barbosa como zagueiro pelo lado esquerdo. Bastos que teve uma boa atuação nesse último jogo contra o Atlético Goianiense. Vamos ver o que ele vai decidir fazer. E o zagueiro pelo lado direito, Lucas Halter, que provavelmente será o titular nesse jogo. Lucas Halter também teve uma boa atuação contra o Atlético Goianiense. A gente espera que continue assim, né? Porque antes do jogo contra o Atlético Goianiense, ele é um zagueiro que estava sendo muito criticado com razão. Quase todo jogo cometia algum erro, alguma falha. Esperamos que ele continue, né, fazendo bons jogos e não comprometa. É isso. No mais, é isso que eu queria falar com vocês. Eu vou ficando por aqui. Obviamente, a gente vai trazendo mais conteúdos, mais informações conforme as coisas forem acontecendo até o dia do jogo contra o Juventude. As atualizações que forem acontecendo, as novidades, a gente vai trazer aqui para o canal. Então ative as notificações para você não perder nada. Eu fico por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Fui!